Graça e paz, igreja do amor. Que alegria estar com vocês hoje. Eu estou com saudade, viu? Hoje eu estou aqui, mas logo vou estar aí com vocês. Já disse que amo vocês hoje, amo muito. Quero mandar um abração para todos os meus filhos queridos de todos os campos da nossa igreja do amor. Tenho certeza de que está todo mundo aí cheio do amor de Deus, cheio de alegria, cheio da vida do Senhor. Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus em mais um Profetizando 2026. Eu sei que esse Profetizando 2026 está muito especial. Vocês já tiveram o Bispo Márcio Meira, o pastor Tiago Coelho, mensagens poderosíssimas, e eu tenho certeza de que mais uma vez o nome do Senhor Jesus vai ser engrandecido. Tem uma palavra queimando aqui no meu coração, meus filhos. Prepare o seu coração. Na verdade, faz uma coisa. Já disse para a pessoa que está perto de vocês assim: vai um pouquinho mais para lá, vai um pouquinho mais para lá, porque eu vou esticar minhas asas hoje aqui. Eu vou voar. É isso mesmo. A palavra profética de hoje é: comece a voar. Deus quer que você voe alto, sem dúvida alguma. Isso me faz lembrar a águia, gente. A águia, você sabe como é que é. E a águia pode voar mais de 15 mil pés de altura. Consegue enxergar um animal assim, sabe, pequenininho, numa distância enorme. Vai lá, agarra ele e pá! Mas o mais impressionante é que a águia não apenas voa, a águia também descansa, sabe descansar. Ela vai, para num galinho e fica lá um tempinho. E aqui, sabe, no jardim, no quintal da minha casa, gente, eu já vi muitas águias bem pertinho de mim assim, sabe? E é impressionante, sabe por quê? Muitas vezes o galho em que ela está quebra. Mas você não vai ver uma águia se desesperando, uma águia gritando, uma águia... Não. Quando um galho se quebra, sabe por que ela não se desespera? Porque ela não confia no galho. Ela confia nas suas próprias asas. E eu quero trazer uma verdade espiritual muito importante e poderosa para a minha vida e para a sua vida. Na vida os galhos vão quebrar. Na vida, gente, mesmo depois que você se entrega a Deus, eu posso te garantir uma coisa: a vida continua sendo vida. E por isso que o próprio Deus disse: vocês vão ter aflições. Mas o que é que eu e você vamos fazer? Nós vamos continuar voando. A gente tem que entender que nós temos asas. Você precisa confiar nas suas asas. E isso aqui, eu quero que você entenda, né? Não estou trazendo uma palavra para que você confie em você mesmo, para que você ache que você é forte, para que você diga para você mesmo que realmente você consegue, porque você tem algo especial que é seu. Não é isso não. Ter asas, confiar nas asas é confiar no Espírito Santo, que é o vento invisível de Deus. Nós voamos nas asas do Espírito. Por isso que o profeta Isaías já tinha anunciado em Isaías 40:31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa palavra hebraica aqui para esperar significa entrelaçar-se com. Não é uma espera passiva, é uma ligação viva. Deus quer que eu e você, isso é profético, recebe aí, nos entrelacemos com o Espírito Santo. É Ele que nos sustenta quando o chão se abre, quando os galhos quebram. É Ele que nos guia quando nossa visão falha. É Ele que nos carrega quando nossas forças se acabam. Você vai voar, mas entenda, que galhos vão se quebrar, mas você tem asas. Diga assim bem forte: eu tenho asas. Isso mesmo, vamos lá de novo: eu tenho asas. Aleluia.
Isso aqui não é otimismo, gente. Ter asas é depender de Deus. As asas na Bíblia são símbolo de proteção, símbolo de presença de Deus. Lá em Êxodo, o Senhor vai dizer: eu vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Salmo 91 diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. E essas asas não são nossas por mérito, são nossas por habitação. Como assim, pastor? Habitação porque quando o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós, Ele não veio apenas para nos consolar, sabe? Ele não veio apenas para trazer aquela certeza de que Ele estava... Não, Ele veio para nos sustentar em todas as crises e fazer com que a gente continue voando. Dizer eu tenho asas é declarar: mesmo que os galhos da vida quebrem, eu não vou despencar. Por quê? Porque o Espírito Santo me sustenta. Fala para alguém aí: eu tenho asas, eu tenho asas, o Espírito Santo me sustenta. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que na vida da gente acontece mudanças, são repentinas, isso, pessoas mudam, relacionamentos mudam, em tempos de dor, raiva, perda, muitos buscam encontrar um culpado, não é verdade? Pior é quando dizem que o culpado é você, mas escuta o que eu vou falar para você. É aqui que a gente precisa amadurecer espiritualmente. Talvez galhos quebraram dessa forma na sua vida e te paralisaram. Você se tornou tão sensível, porque se o inimigo consegue te ofender, ele consegue te distrair. E se ele consegue te distrair, ele te afasta da missão. Então aprenda a distinguir distração de propósito. Nem todo galho que quebra é uma tragédia, não. Às vezes é apenas um empurrão que Deus vai te dar para fazer você lembrar que você sabe voar. Para te lembrar que você tem asas. Isso mesmo, comece a voar. E a gente vai aprender com Davi, uma história muito crítica, num momento muito crítico da sua vida. A primeira grande lição que a gente vai aprender com Davi, ele aprendeu que podia voar. A primeira grande lição que eu já mencionei no início é lidando com os galhos quebrados. Se você quer começar a voar, entenda: galhos vão quebrar. Em 1 Samuel 30, versículo do 3 até o 6, a gente vai encontrar Davi vivendo os momentos mais difíceis da sua vida, mais sombrios, mais dolorosos. A Bíblia vai nos dizer: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, encontraram a cidade destruída pelo fogo, viram que suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em voz alta, até não terem mais forças para chorar. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel, Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Contudo, Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Gente, que galho quebrado foi esse na vida de Davi? Imagina a cena, gente. Uma cidade em chamas, famílias foram levadas, o povo está em desespero. Aquele exército que estava chorando com Davi agora está dizendo: vamos apedrejar ele, vamos matar ele. A dor do luto se transformou em raiva, e a raiva sempre procura um culpado, porque é assim que o coração humano funciona. Infelizmente, quando a gente perde o controle, a gente tenta culpar alguém. E o pior de tudo é que uma temporada da vida você pode ter pessoas que estão ao seu lado chorando com você, e na temporada seguinte podem se voltar contra você. Talvez tenha sido assim o seu ano. Meu Deus, de muitos vai e vem, altos e baixos, galhos quebrados. As emoções mudam, as alianças mudam. Mas o que faz Davi diante de tudo isso? Gente, o que esse homem fez
é o que vai mudar absolutamente tudo, porque Davi entendeu que ele tinha asas. Antes de a gente chegar na resposta de Davi, eu quero refletir com você sobre algo muito importante, porque se você observar a vida de Davi inteira, do início, gente, é marcada por galhos que quebram. Talvez seja assim com você também. Vê que coisa, ele nasce numa família em que ele não parecia se encaixar nela, não havia empolgação com o seu nascimento, não tinha honra no seu nome. Talvez por isso tenha dito, lá no Salmo 51:5, nasci em pecado e em iniquidade minha mãe me concebeu. Gente, Davi sabia o que era ser deixado de lado. Davi, ele se sentia mais à vontade com as ovelhas do que com a própria família. É como se ele não tivesse sido pastor por escolha. Ele foi pastor, sabe por quê? Ele foi empurrado para o campo pela rejeição de casa. Às vezes é o que a gente faz na vida. A gente não faz o que a gente escolhe, a gente faz o que nos empurraram a fazer. E é só um escape, tentando fugir da dor que veio de onde deveríamos ter sido amados. Quais são os galhos que se quebraram na sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa, mesmo com galhos quebrados, Deus tem um plano. Deus sempre tem um plano que é muito maior do que você imagina. Era maior do que aquele que Davi achava que era o plano principal, cuidar de ovelhas. Não, porque naquela temporada ele estava esquecido nos campos, mas haveria uma temporada em que Deus ungiria rei sobre Israel. Não permita que os galhos quebrados da sua vida parem você de voar. Não. Agora, o caminho entre as ovelhas e o trono não é rápido. Esse é o maior problema de muita gente. As pessoas pensam que a vida é um programa de TV, que a vida é um vídeo de Instagram, que as coisas vão acontecer em 30 segundos. Não. As coisas acontecem com tempo, com dor, com paciência. Demoram. Requer lágrimas, renúncias. Requer galhos quebrados. Por isso que eu quero que você entenda, todos os galhos quebrados da sua vida não são para fazer você cair no chão, são para fazer você voar cada vez mais alto. E celebra com isso, e glorifique o nome de Deus por isso. Receba essa palavra profética no seu coração. Você vai voar, porque você tem asas, e nenhum galho quebrado vai te impedir de voar cada vez mais alto. É no quebrar dos galhos que você aprende não só a ter asas, mas a confiar nas suas asas, porque ter asas é uma coisa, confiar nas asas é outra. Deixa eu te falar, eu não estou querendo trazer uma mensagem bonita para você, é uma mensagem profética. Eu creio que Deus está te preparando para uma nova estação. Eu creio que nessa estação, eu quero ser realista com você. Alguns galhos vão quebrar, algumas coisas parece que vão estar dando errado. E quando isso acontecer, lembre-se das suas asas. Você vai precisar confiar em quem te sustenta, não no que te sustentava. Não são os galhos, são as asas, é a dependência de Deus. Lembra? É o Espírito Santo de Deus. Porque há coisas que Deus vai permitir sim quebrar, mas não é para te derrubar, é para te ensinar a voar cada vez mais alto. Mas se você fugir de toda a batalha, se você se esconder de todo galho que quebra, se você tiver medo de pousar novamente, sabe, por causa do que deu errado da última vez, você pode acabar fugindo justamente do mensageiro que Deus enviou para te conduzir ao próximo estágio da sua vida. Vamos falar de Davi. Você lembra quando ele se encontra com Golias? Sim, Golias foi um inimigo de Davi? Foi, mas também foi um instrumento.
Davi estava lutando contra um filisteu, mas servindo ao rei de Israel. E foi no meio dessa luta que o rei descobriu. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer. Há uma luta na qual você está ordenado por Deus. Você vai ter que passar por ela. Essa luta foi Deus que colocou na sua vida. O problema é que quando você encontra galhos à sua frente, que provavelmente se quebrarão, você fica com medo, você desiste, você foge. Não. Você não pode recuar. Sabe o que é que Davi fez? Davi foi em frente. Aí você está dizendo: Deus, eu não quero lutar. Deus, faz essa luta acabar. Deus. Ei, e Deus não está fazendo nada. Sabe por que Deus não está fazendo nada? Por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você fale em línguas, por mais que você unja com óleo. Ei, a luta continua. Sabe por que Deus não move a luta? É porque Ele quer usar essa luta para você se mover, para você voar alto. Foi isso que aconteceu na vida de Davi. É através dessa luta que Deus vai mostrar a você o que Ele é capaz de fazer através de você, o que você é capaz de suportar por causa dEle, o que você é capaz de aguentar, porque Ele não deixa você sozinho. Ei, vamos, comece a voar, porque a luta é a plataforma que Deus está usando para te apresentar uma versão de si mesmo que você ainda não conhece. Mas Deus já sabia que estava lá dentro. Deus não olhava para um pastor de ovelhas, Deus olhava para um matador de gigantes. Mas Deus não só olhava para um matador de gigantes, Deus olhava para um general forte e poderoso. Mas Deus não só olhava para um general forte e poderoso, Deus olhava para um rei que teria um coração segundo o coração de Deus. Não sei se você está entendendo. Olha, eu não sei se você já está dando glória a Deus aí, aleluia, mas é isso que eu quero que você entenda. Esse galho que se quebrou, esse inimigo que se levantou, é só um instrumento de Deus para você continuar voando mais alto. Ainda dá tempo de voar alto. É isso que a gente aprende com Davi. Ele soube lidar com os galhos que quebraram. Mas também, para começar a voar alto, você tem que aprender a ser flexível. Presta atenção. De repente esse menino, Davizinho, que era pastor, cuidava de ovelhas, daqui a pouco está sendo convidado para onde? Para o palácio, gente. Um Davi, um menino que estava com ovelhas fedendo. Imagina como é que Davi se vestia lá para estar no campo, cheiro de campo, roupas, os modos não importavam de forma alguma. Daqui a pouco ele está num ambiente que tem protocolo, que tem ordem, que tem estrutura, tem que estar diante do rei. Deixa eu te falar, Davi não tinha histórico nenhum de estar ali naquela posição, mas ele foi flexível. Deixa eu te falar uma coisa: seja flexível o suficiente para se adaptar àquilo que Deus quer que você seja, que você faça. Agora você tem que ser flexível de forma rápida. Agora Deus sempre vai colocar pessoas para nos ajudar nesse momento. Deus colocou na vida de Davi um homem chamado Jonatas, porque é isso que Deus faz. Deus sempre envia alguém que te ama o suficiente para te preparar para o que vem depois. Agradece a Deus, talvez pela vida do seu líder de célula, pelo seu discipulador, e agradece a Deus pela vida desse amigo, esse irmão em Cristo, que Deus colocou na sua vida, que te impulsiona, que coloca você para ler livros que vão fazer você crescer. Por mais que você ainda não seja quem Deus quer que você seja, mas você está sendo
prepara, agradece a Deus. Talvez, sabe, por esse pai, essa mãe que puxa a sua orelha. Você que é adolescente, é isso mesmo, puxa a sua orelha para dizer: vai estudar, faz isso, que paga o teu colégio, que paga a tua faculdade, que paga um curso que você quer fazer, que investe na sua vida. Ei, seja grato pelos Jonatas que Deus coloca na sua vida, porque depois dos galhos que quebram e que você enfrenta o seu Golias, você tem que encontrar um Jonatas. É alguém que vai te vestir para a nova estação, porque foi isso que Jonatas fez, de forma literal. Jonatas fez uma aliança com Davi. Na verdade, a gente encontra aqui um retrato profético de Jesus e nós. O príncipe da casa troca de roupa com o pastor. Jonatas dá a Davi a túnica, a espada, o cinturão, ou seja, simbolizava autoridade, posição, honra. É a mesma imagem de Cristo, gente. Jesus nos deu a sua justiça, tomou sobre si os nossos pecados. Literalmente, Jonatas está revestindo Davi com algo que ele não conquistou, como Deus fez comigo, como Deus fez com você. E sabe como é que Deus faz isso? Ele te veste através dos relacionamentos que você tem. Deixa eu te falar uma coisa: proteja seus relacionamentos. Se você tem alianças com pessoas de Deus, não deixe nada quebrar essa aliança. Proteja. Eles podem ser o meio pelo qual Deus te conecta à unção. Não seja ingrato. Eles podem ser o meio pelo qual Deus te conecta ao favor, à oportunidade que vai te levar mais longe do que você jamais poderia chegar sozinho. Deixa eu te falar uma coisa: tem muita gente que só valoriza alguém que Deus coloca na sua vida quando você perde. Não faça isso. Chegou a hora de você ser flexível, de entender que Deus está te colocando, alguém na sua vida para que você possa viver uma nova estação, Que lindo é ver Davi sendo tão bem sucedido, vencendo batalhas, matando milhares, servindo com excelência. Mas o sucesso, deixa eu te falar uma coisa, o sucesso desperta algo perigoso: ciúme. E não foi da parte de Jonatas não, porque Jonatas estava feliz com tudo que estava acontecendo. Foi da parte de Saul. E enquanto a música sobre Saul estava sendo cantada, ok, mas quando colocaram Davi na música, Saul matou seus milhares, mas Davi suas dezenas de milhares. Aí sabe o que aconteceu na vida de Davi? O galho quebrou novamente. Talvez é assim na sua vida. Você está dizendo: pastor, o galho quebrou de novo. Eu pensei que o galho só quebrava uma vez. Não, quebra várias. Mas você não pode se esquecer: comece a voar. Você tem asas. Foi isso que Davi fez. Davi continuou voando, mesmo com o Saul se levantando contra ele, tentando matá-lo. Davi vai ter que deixar o palácio. Galho quebrado. Flexibilidade de novo, flexibilidade. É por isso que eu e você precisamos fazer como Paulo, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Vai ter uma hora que Deus vai dizer assim: vou te colocar aqui no alto. Daqui a pouco Ele vai dizer assim: vou te colocar aqui no baixo agora, para ver se seu coração continua o mesmo quando estava no alto, para o orgulho não ocupar a sua vida. Deixa eu te dizer, é uma palavra profética. Vou começar a voar. Agora cuidado para você não voar tão alto e achar que é você mesmo que está te levando lá para cima. Não, Nabucodonosor fez isso. Não pode. O próprio Saul fez isso quando achou que podia assumir uma responsabilidade que não era dele. Seja flexível, tenha um coração quebrantado. Davi continuou com esse mesmo coração e foi atacado, mas você só é atacado por causa do seu destino. Entenda isso. O inimigo não desperdiça munição com quem não ameaça seu império. Ele tenta te parar antes que você chegue lá, mas ele não vai conseguir, porque maior é quem está em você do que aquele que está no mundo.
Eu sei. Às vezes você mesmo não está entendendo, mas pastor, por que tanto ataque? Por que tanto ataque? Por que tanto ataque? O inimigo está vendo em você algo que você ainda não conseguiu ver. Mas eu quero te dizer uma coisa: você vai voar mais alto. Existe um potencial de Deus sobre sua vida, eu creio. Existe algo especial do Senhor sobre o seu coração. E por isso que você precisa ser flexível. A gente vai ver Davi entrando em uma fase de transição, gente. Ele vai ter que fugir. Ele vai passar um tempo entre os filisteus. E as mesmas pessoas contra quem ele lutava eram os filisteus. Agora vê como esse homem é flexível, gente. Ele se adapta, mudou de lugar, se escondeu, fingiu ser até um deles. Uau! E ele vai para Ziclag, que é onde justamente acontece, né, aquela tragédia, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas Ziclag era provisório, não era o destino. Ei, não era o destino. Havia ainda o lugar em que Deus tinha reservado para Davi. Mas seja flexível. Ei, saiba viver as transições. Talvez a sua vida vai ser como uma montanha russa, como uma roda gigante, mas Deus sempre vai estar com você e vai colocar alguém dele do seu lado para te levar sempre para o próximo nível. O que é que a gente vai ver Davi fazendo? Davi não para. Davi vai voltar para casa. E o que é que ele faz? Ei, alguém que voa, alguém que sabe que tem asas, se encoraja, mas não se encoraja em si mesmo. Ei, se encoraja em Deus. Para você voar cada vez mais alto, ei, você vai precisar se encorajar em Deus. Porque, deixa eu te dizer uma coisa. Davi, quando chega na sua cidade, talvez ele pensou que ia chegar lá, ia ter festa, ter riso, a família está lá, ia comer uma comidinha gostosa, e ele sente cheiro de fumaça, gente. Você sabe, fumaça é o primeiro sinal de que algo está errado. Aqui a gente vai encontrar Davi encontrando o seu povo consumido. Ei, a família tinha sido levada. Os amalequitas tinham invadido o acampamento. Enquanto eles estavam guerreando, levou mulher, levou criança, queimou tudo. Os homens de Davi estão devastados. E eu sei, na vida a gente vai ter momentos em que nós estaremos devastados, e é normal. É normal. Às vezes, antes de declarar vitória, você vai precisar admitir a dor. E é normal. Antes de falar de restituição, você vai precisar chorar pela perda. E é normal. Porque você é humano. Até que você tire a dor para fora. Deus não vai poder colocar direção para dentro. Mas quando você tira e entende que a dor que te sufoca só vai sair quando você abrir a boca e clamar e gritar ao Senhor. Esse é o momento em que você liberta o que está preso dentro de você. O galho quebrou, pastor, quebrou. Mas o grito prepara o momento de levantar o voo. Ei, o povo tentou culpar o próprio Davi, gente. Ele era o líder. O líder virou o alvo. Mas é nessa hora que Davi, meu Deus, a Bíblia diz em 1 Samuel 36, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Deixa eu te falar, quando ninguém quiser te apoiar, quando aqueles que andam com você te abandonarem, e quando a dor for tão grande que não há onde se segurar, fortaleça-se no Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas como é que eu vou fazer isso, pastor? O problema é esse, que muitas vezes a gente diz, se fortaleça no Senhor, mas não diz como.
Sabe por quê? A gente está muito, muito acostumado a ser encorajado pelos outros, encorajado pelos 600 que estão atrás de nós, até que o galho se quebra, o relacionamento muda, e aquela voz que sempre nos fortalecia, não está mais lá, não está mais lá, e agora o que é que a gente vai fazer para continuar de pé? Deixa eu te dizer uma coisa, se fortalecer no Senhor é saber que vai ter momentos em que você vai precisar impor as mãos sobre sua própria cabeça e dizer assim, em nome de Jesus eu vou me levantar. É o momento em que você vai entender que tem alguém dentro de você, e você pode falar com você mesmo, sabendo que Deus vai te escutar. É quando você ignora as vozes negativas, é quando você entende que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, Ele é verdadeiro. Deus vai cuidar de você no meio do caos. É quando você diz assim, eu vou confiar nas minhas asas, mesmo que o galho se quebre. É isso, confie nas suas asas. E você já sabe o que é confiar nas asas, é depender de Deus, é depender daquele que te sustenta. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é capaz, Ele é fiel para completá-la até o dia final. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. O mesmo Deus que começou com você vai terminar com você. Se fortaleça em Deus. O galho quebrou, Deus está com você. A dívida chegou, Deus está com você. O casamento está em crise, Deus está com você. O corpo adoeceu, Ele continua com você. A vida está uma loucura, Deus está com você. Você pode perder o galho, mas nunca perca a esperança, nunca perca a presença, nunca perca a confiança. Aleluia, fortaleça-se no Senhor. Você só consegue voar alto se você encorajar-se no Senhor. A razão pela qual você tem o poder que tem não é apenas porque você leu a Bíblia, não, é porque a Bíblia leu você. Essa palavra te confronta, te expôs, te forma. É isso que faz, é isso que faz. Aquilo que um dia você leu, aquilo que um dia você leu vai ser vivido. Pode ter certeza disso, pode ter certeza. Davi foi deixado sozinho, pastor. Meu Deus, como é que ele pôde se fortalecer? Ele pode ter sido deixado sozinho pelas pessoas, mas ele não foi deixado por Deus. A solidão é o campo de treinamento da força interior. Quando a gente está sozinho, é o momento em que a gente entende, meu Deus, nunca deixou de estar comigo, Ele está em mim, Ele está em mim. Entenda que na vida, sim, você precisa de pessoas para te desafiarem, mas se elas não estiverem perto de você, entenda, Deus vai continuar, e é nele que você precisa encorajar-se. Que lindo é ver Davi se encorajando, e quando ele se encoraja, a Bíblia vai mostrar que ele vai buscar a direção divina. Escuta, você quer começar a voar, você sabe que tem asas. Em quarto lugar, busque a direção divina, busque a direção divina. Quando todos estavam querendo apedrejar Davi, Davi se encorajou no Senhor. Aí disse ao sacerdote Abiatar, traga-me o éfode. Está lá em 1 Samuel 37, o que era o éfode? Eram pedras proféticas, era o Urim e o Tumim. Essas pedras eram usadas para discernir a vontade de Deus. O que Davi queria saber é, Deus, o Senhor ainda está comigo? Porque ele entendia algo que a gente precisa entender. Escuta, eu posso suportar o galho quebrando, desde que ainda tenha minhas asas. Se a presença do Senhor for comigo, com você, qualquer galho pode se quebrar, nós não vamos morrer. Agora, se a gente perder as asas, se a gente perder o Espírito, se a gente perder a presença de Deus, por isso que Davi vai dizer assim, não retires de mim o teu Espírito, Salmo 51, versículo 11, ele precisava do Espírito de Deus, ele precisava de Deus, ele precisava de direção.
Comece a voar, busque direção de Deus. Ei, para de buscar direção, meu Deus do céu, no IA, na inteligência artificial. Para de buscar direção. Tem gente, tem crente que, pelo amor de Deus, gente, lê o horóscopo para ver o que vai acontecer na sua vida. Ei, você acha que você vai voar assim? Não, vai afundar. Pede a direção de Deus. Onde é que eu encontro direção? É na palavra. Ei, é na voz de Deus. Ei, é na presença do Espírito Santo dele, na minha e na sua vida. Davi foi para a presença do Senhor. Davi consulta ao Senhor, perguntando: o que é que eu faço? Eu devo persegui-los? E 1 Samuel 38, olha a resposta que Deus dá. Por quê? Porque quando a gente busca a direção divina, Deus dá resposta certa. Persiga-os, pois certamente você os alcançará e conseguirá libertar tudo o que foi levado. Deixa eu te falar uma coisa: tudo que foi levado, Deus prometeu tudo. E eu creio, talvez você viveu galhos quebrados, talvez você viveu coisas que o diabo parece que estava roubando de você e estava rindo da sua cara, mas eu quero declarar: você vai recuperar tudo. Deixa eu te falar, não acabou o ano, ainda tem muita coisa que Deus pode fazer. A restituição de Deus pode ser simplesmente em milésimos de segundo na sua vida. É só você seguir a direção de Deus. Confie nas suas asas. Confie em Deus, dependa do Senhor. Mas está tendo prova. Ei, confie nas asas. Mas e a tempestade? Confie nas asas, independente do que acontecer. Mas um exército inteiro está levantando contra mim, pastor. Confia nas asas do Espírito, porque quem confia nas asas do Espírito apenas voa. Quando Davi consulta o Senhor, gente, e o Senhor está dizendo assim: vai lá e persiga, e vou te dar tudo de volta. É tudo, não é a metade. Deus não é um Deus que faz pela metade, é o Deus que faz de forma completa, é o Deus da restituição. Eu creio nisso. A Bíblia vai mostrar que quando Davi reúne seus 600 homens e parte para perseguir os amalequitas, amalequitas eram um povo cruel, gente. É tanto que lá em Êxodo 17:14, Deus vai dizer: odeio Amaleque, porque eles só iam atrás, das pessoas, atacavam os fracos, os cansados, os desatentos. Porque o diabo faz isso. O diabo está tentando atacar a minha vida e a sua quando a gente está cansado. Ou não é? Quando a gente está desanimado. Mas o mesmo Deus que viu o ataque também prepara o contra-ataque. Quando somos fracos é que somos fortes, porque é a força do Senhor que nos levanta. Por isso que Davi não permitiu que os seus sentimentos viessem a simplesmente fazer ele parar. Gente, deixa eu te dizer uma coisa: aqueles 600 homens que estavam com Davi, que queriam apedrejar Davi, foram os mesmos homens que Davi disse assim: vem cá, eu não vou lidar com essa situação de forma sentimental, não vou usar as minhas emoções. Peraí, eu sei que vocês estavam cansados, o diabo colocou alguma coisa na cabecinha de vocês queriam me apedrejar, mas são vocês que vão comigo. Deus já disse que a gente vai recuperar tudo de volta. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. É por isso que quando a gente segue direcionamentos de Deus, mesmo quando nós somos criticados, mesmo quando nós somos traídos, mesmo quando nós somos alvo de negação, as mesmas pessoas, gente, as mesmas pessoas que estavam querendo apedrejar, Davi diz assim: não estou guardando sentimento nenhum ruim a respeito de vocês, vamos comigo. Aprenda uma coisa no seu coração: se você ficar com ódio, com raiva, com ira, ressentimento, sem perdoar, você não vai voar. Não vai voar. A direção de Deus para a sua vida, perdoe. Talvez você não está voando alto ainda no ano 2025, sabe por quê?
porque você, infelizmente, tá com ódio no coração, tá com raiva, tá com ressentimento. Meu Deus, olha que coisa. Davi pega justamente aqueles que tinham feito algo ruim com eles, mas assim, eu perdoo vocês. Eu sei que vocês estavam num momento difícil da vida. Vamos comigo. E o mais lindo de tudo é que Deus os leva lá, garante a vitória, e Davi continua voando cada vez mais alto. Eu quero encerrar essa mensagem mostrando algo para mim e para você. Ei, galhos se quebram, mas você tem asas. Deus te deu asas. A única coisa que você vai precisar fazer é entender que você vai ter que se fortalecer no Senhor para continuar batendo as asas, para voar alto, para viver coisas que você ainda não viveu. Ei, não é em 2026 não, viu? Não. É ainda em 2025. Creia nisso. Tem muita coisa para acontecer em 2025. Mas você vai ter que seguir a direção de Deus. E qualquer que for a direção, obedeça. Busque-o. Confie nele. Por quê? Porque Ele vai fazer você voar alto. Ele vai fazer você viver o que você ainda não viveu, para que você possa glorificar, honrar e engrandecer o nome dEle. Prepara, porque ainda dá tempo. Fala para o seu irmão aí, fala assim: ei, vai mais para lá, deixa eu abrir minhas asas, porque eu ainda vou voar mais alto em 2025, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, Igreja do Amor.